Boa tarde, começa agora a primeira edição do Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira, 21 de junho. Comecinho de inverno, já a gente vai falar dessa temporada fria aí, mas antes vamos conferir os 7 itens da pauta da reunião ordinária de hoje. Entre eles está o Programa de Regularização Fiscal, o Refis, em primeira votação. A votação desta quarta-feira começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Vila Nogueira, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei também de autoria do prefeito, que dispõe sobre o Refis, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas de 2017. Ele oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelamento de créditos tributários e não tributários. O item 3 também é de autoria do prefeito e será analisado em segunda discussão. O projeto revoga a Lei 7.602 de 1993, que estabelece normas e condições para assegurar o planejamento familiar na rede pública municipal de saúde. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a Lei 14.545 de 2012, que desincorpora área pública da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais, autoriza a venda através de licitação e dá outras providências. Em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o título de cidadão campineiro ao senhor Sidney de Souza Lourenço. Em turno único de discussão e votação, o projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Gratti, que denomina Rua José Benedito Franco uma via pública do município de Campinas. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, em turno único de discussão e votação, que denomina Avenida Franco Formagione uma via pública do município de Campinas. Mais informações sobre a pauta no site campinas.sp.leg.br, está aí na sua tela. A entrega do plano diretor à Câmara deve ser adiada mais uma vez. O projeto estava previsto para ser protocolado aqui no Legislativo até 15 de julho, mas o Ministério Público pediu à Prefeitura para prorrogar essa entrega por mais 90 dias. O pedido da promotoria é para que o Executivo inclua o Plano Municipal de Mobilidade, para que detalhe mais os programas de moradia e ainda que a administração pública faça um diagnóstico dos principais problemas da cidade. A Secretaria de Planejamento informou que, por nota, que aguarda o documento que será enviado ao Ministério Público para avaliar qual o prazo necessário para cumprir esses apontamentos feitos pelo promotor. E na última reunião ordinária, durante o tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores, o vereador Pedro Tourinho discursou sobre a possível perda de recursos federais para a construção de um Instituto de Saúde da Mulher. Durante a 38ª reunião ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira, o vereador Pedro Tourinho usou a tribuna para falar sobre a resposta dada pela Prefeitura a requerimentos que solicitavam informações sobre a construção do Instituto da Saúde da Mulher em Campinas. Eu expressei naquele momento a minha preocupação com o fato de que o recurso que foi destinado pelo governo federal para a construção do Instituto da Mulher tinha prazo de vencimento caso não fosse executado no dia 31 de julho desse ano. E eu alertei naquele momento que esse prazo estava correndo e as respostas que nós recebíamos para requerimentos eram todas respostas vagas, respostas imprecisas. Em resposta ao documento, o Executivo Municipal alegou que o projeto passa por adequações e, se necessário, será solicitada a prorrogação do prazo para uso da verba federal. Vejam, um pedido de prorrogação pode ser feito, essa é a resposta. Então, é lamentável, porque a gente gostaria de já ter uma resposta clara. Esse é um equipamento que vai trazer um grande benefício para as mulheres da cidade de Campinas. Eu quero aqui alertar novamente para que eu não tenha que vir aqui no segundo semestre lamentar a perda de um recurso inestimável para a saúde pública da nossa cidade. O terreno para a construção do equipamento público fica no bairro Parque Itália. O valor, que ultrapassa os 5 milhões de reais, foi liberado em 2010. O vereador explicou que o poder público vem suspendendo a construção do Instituto há alguns anos. É um périplo que já vem de longa data, essa história. Ele foi, em 2010, liberado o recurso via Ministério da Saúde.
que era um instituto que ia funcionar como um centro de informação sobre política pública municipal, em todas as áreas, na verdade, mas especialmente da saúde, né, no que diz respeito à saúde da mulher. Em 2011, foi feito o termo de autorização para o início da licitação. Em 2012, foi feito um termo de ajustamento de conduta para garantir a construção do equipamento. Mas, em 2017, 5 anos depois, isso ainda não foi efetivado. Para finalizar, o parlamentar pediu união dos vereadores acerca do assunto. A gente vai seguir dialogando com conselhos, movimentos, com todas as mulheres da cidade, alertando sobre esse risco, e eu peço aos vereadores que a gente se una para evitar que isso aconteça. E olha, a greve dos trabalhadores da maternidade do Samaritano continua. A paralisação por reajuste salarial começou ontem pela manhã. Você vê as imagens do ato desta terça-feira. Os trabalhadores pedem reajuste de 15%, enquanto a proposta inicial é de cerca de 3%. A maternidade informou que a adesão foi muito baixa e que atende normalmente. E estão abertos também à negociação. Já o sindicato aponta que 70% dos funcionários do Samaritano estão parados. A gente não conseguiu contato com a assessoria deles para confirmar este número. Ontem teve uma primeira negociação, mas sem acordo. Outra reunião entre os hospitais, sindicato e Ministério Público do Trabalho está marcada para esta sexta-feira. Agora, gente, vocês já devem ter percebido que nos últimos dias o frio aumentou, né? Nesta madrugada, mais precisamente às 1h24 da manhã, o inverno começou. Não tem como escapar. Até o dia 22 de setembro, às 5h02 nós vamos ter que enfrentar a estação do ano, inverno. O inverno normalmente ele é mais seco aqui para a região sudeste, então a gente tem chuvas aí bem poucas, bem esparsas. As umidades relativas ao longo da tarde normalmente são baixas, então o ar fica mais seco. E normalmente ele é mais frio, então a gente atinge aí mínimas facilmente por volta dos 10, 11 graus e máximas aí não mais do que 20, 24 graus. No ano passado, nós tivemos um dos invernos mais gelados desta década. Para quem não gosta de frio, a notícia até que é boa. No último ano a gente chegou aí a mínimas de 5, 4 graus, que foi o mais frio desde 2011, o que é normal dentro de uma variabilidade do clima. E esse ano, na verdade, a gente espera, sim, uma média. Então, a gente não espera nem que seja muito mais frio do que já foi, nem muito mais quente. E as chuvas aí a gente também espera um pouquinho dentro da média. As máximas talvez possam ficar um pouquinho mais elevadas do que a média. O inverno é uma das estações mais controversas do ano. Tem aquelas pessoas que amam e gostam de sair com 1, 2, até 3 blusas. Mas aí tem aquele outro lado, que se você não se agasalhar, vem aquelas famosas doenças. Eu odeio o inverno, vai começar rinite, dor de cabeça, dor de garganta, e o máximo que eu já coloquei foi meia calça, 2 meias, 2 calças, 1 milhão de blusas, cachecol. É duro, o inverno é complicado. Mas lembra que eu falei que tem o outro lado, né? Dos que gostam. Prefiro o frio do que o calor. Para dormir também eu prefiro. Para as roupas também. Então, calor não gosto muito não. Entre os que gostam e os que odeiam, uma coisa é unânime. Aquele casaco um pouco mais pesado vai ter que sair do armário. Tá aí o recado do Gabriel Castro, que daqui a pouco entra aqui para falar de esporte com a gente. E olha, previsão do tempo para amanhã na segunda edição do Jornal Câmara Notícia, hein? E o Ministério do Trabalho divulgou que em maio foram criadas 34,25 mil vagas com carteira assinada. Este é o melhor resultado desde maio de 2014. E, aliás, este é o segundo mês consecutivo de alta no emprego formal. A reportagem é da NBR, emissora do governo federal. 2h30 da tarde e o Eimart já está em casa depois de cumprir 6 horas de jornada de trabalho. Ele está empregado há apenas um mês. O jovem conta que para conseguir essa vaga foram 6 meses de espera. Agora respira aliviado com o novo emprego. A angústia passa, você sente muita sede, né, de entrar no trabalho com gás e agarrar as oportunidades que tem. Graças a Deus eu estou numa instituição que eu tenho carreira, entendeu? É uma instituição que tem um plano de carreira excelente, que só dá o gás de você entrar
e poder continuar fazendo o seu melhor e galgando e agarrando as oportunidades. E o setor que o Eimart conseguiu emprego, o de serviço, foi um dos que mais abriram vagas de trabalho no mês de maio. Foram quase 2.000 postos em áreas como atendimento médico e educação. Em todos os setores, foram 34.253 vagas abertas no mês passado. Resultado bem diferente do obtido em maio de 2016, quando foram fechados mais de 72.000 postos. O carro-chefe da geração de emprego em maio foi a agropecuária, com mais de 46.000 vagas, seguida pelo de serviços, indústria com quase 1.500 postos e administração pública, com mais de 900 vagas. Este foi o terceiro mês no ano e o segundo seguido de alta no emprego. Os outros resultados foram obtidos em fevereiro e abril. No acumulado do ano, já são mais de 48.000 vagas abertas. Isso é uma tendência que se consolida, dando sinalizações que a economia já tem apresentado resultados de recuperação, e um dos sintomas que são muito importantes de sinalização de recuperação econômica é a geração de emprego. A gente aguarda a divulgação do resultado aqui de Campinas para ver se a gente teve boas notícias aqui para a região também, né? E por falar em emprego, vamos às vagas do CEPAT. São 43 postos de trabalho disponíveis hoje. Há vagas para assistente técnico de manutenção predial, auxiliar de logística, costureira para confecção, funileiro industrial, motorista carreteiro, operador de linha de montagem de aparelhos eletrônicos, técnico em elétrica, técnico em mecânica, vendedor externo com moto própria, vendedor interno e vendedor projetista de móveis planejados. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E mais uma oportunidade além das vagas do CEPAT aí, hein? A Fundação do Desenvolvimento da Unicamp está com processo seletivo aberto para assistente de projetos e analista de desenvolvimento de sistema. Os salários chegam a R$ 5.633, são 2 vagas. As inscrições vão até o dia 3 de julho no prédio da Funcamp, no campus aqui da Unicamp, em Barão Geraldo. E hoje é Dia Mundial do Skate e vai ter diversas atividades pela cidade com a pegada radical aí, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Exatamente. 21 de junho é comemorado o Dia Mundial do Skate, Go Skate Day. Aqui em Campinas, diversos atletas e simpatizantes estão combinando de comemorar a data andando de skate e arriscando diversas manobras. No Skate Nation, no bairro Jardim Santana, a partir das 6 horas da tarde, as crianças de até 6 anos vão poder andar de graça. Vai ter ainda sorteio de brindes e vídeo dos maiores nomes do skate nacional. No masculino, nós temos Sandro Dias, Bob Bornquist, Felipe Foguinho e no feminino, Letícia Buffoni e Pamela Rosa. No Brasil, o skate é o 7º esporte mais praticado. E parabéns para quem se arrisca neste esporte. A gente viu o Sandro Dias aí, ele consegue fazer um giro no ar de 540 graus. Eu não arrisco nem de 10, mas eu sei que você anda, né? Eu tento andar de longboard, que é aquele skate maior, que é mais de velocidade, não é tanto de manobra, sim, mas mesmo assim é bem difícil. Bacana então, né, esse dia que vai ser comemorado com muitas manobras. Eu mesma vou tentar pegar o meu skate para praticar um pouco hoje. Bom. Agora vamos falar dos resultados de ontem, né? Nós tivemos diversas atividades na cidade. Vamos começar pelo futsal. Não deu para o pulo do gato, até conseguiu enfrentar de igual para igual a equipe do Corinthians, mas no fim das contas o resultado foi elástico. 4-0 para o Timão, os gols de Vander, Genaro, Johnny e Lucas.
O Pulo do Gato, então, caiu para a terceira colocação com 21 pontos e o Corinthians subiu para a segunda colocação com 22 pontos. Agora, no futebol, o Guarani decepcionou em casa. Campeonato Brasileiro da Série B, no Brinco de Ouro, Guarani e Oeste não saíram do zero. O Bugre até tentou fazer uma pressão, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe de Barueri, que teve até a estreia no finalzinho do Richarlison. Ele entrou nos últimos 5 minutos, mas não conseguiu. Esperada aí essa estreia do Richarlison. O Guarani que permanece, então, na segunda colocação com 16 pontos e o Juventude continua como líder com 18 pontos. Qual que é o próximo jogo? Guarani volta a campo no sábado, 7 horas da noite, de novo no Brinco de Ouro contra o Náutico. Ótima oportunidade para poder aí conquistar os 3 pontos. Tá certo, agora teve mais jogo na cidade, vamos voltar para as quadras com vôlei. E boa notícia, Campeonato Paulista de Vôlei Sub-21, o Brasil Quirim venceu o São Bernardo por 3-0. Parciais de 25-21, 25-23 e 25-19. A equipe campineira tem agora 4 vitórias e apenas 1 derrota. Essas partidas da categoria de base acontecem no ginásio do Taquaral e a entrada é de graça. Então, quem puder aí prestigiar as modalidades de categoria de base da cidade vai dar um apoio importante para essa meninada. Até porque essa categoria de base deve chegar ao profissional e trazer mais alegrias aqui pra gente, né? Com certeza. E uma informação, o Brasil Quirim na equipe profissional não foi renovado o patrocínio, mas nas próximas semanas nós teremos aí a divulgação do novo patrocinador master, então o vôlei masculino continua na nossa cidade. Boa notícia pra gente. Esta edição fica por aqui. A gente volta mais tarde na segunda edição do Jornal Câmara Notícia, lembrando que às 4h30 tem reunião ao vivo da Comissão de Constituição e Legalidade. Até mais. Tchau, tchau.